Vocês estão dificultando as coisas para a gente. Bom, mas vamos lá. Só um minutinho que eu já vou transmitir a tela. Professor Raul, nós estamos gravando a live aqui, tá bom? E aí, depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês lá no grupo de vocês, para vocês estarem dando uma olhada, certo? Então, só um minutinho aqui que eu já vou abrir o conteúdo. Professor Raul, quer cumprimentar os meninos? Então, pessoal, boa tarde. A gente está, sempre eu e o professor Tawan, trabalhando em conjunto com vocês. O professor da disciplina é o professor Tawan, mas eu sempre estou dando esse suporte nas turmas dele, e ele sempre dando esse auxílio para mim, também nas minhas turmas, para sempre apresentar uma didática melhor. Sejam bem-vindos, não lembro de todos os alunos, mas estou aqui para o que precisar, tá? Eu acho que algum aluno levantou a mão, a Diana, se quiser falar alguma coisa, Diana. Foi sem querer aqui, professor, desculpa. Galerinha, só um minutinho que eu estou transmitindo. Só um minutinho, galera. Só um pouquinho. Então, pessoal, enquanto o professor está com um probleminha na internet, eu vou estar iniciando falando um pouquinho para vocês. Esse momento a gente vai estar revisando alguns conteúdos que vocês já estão estudando lá desde o ensino fundamental, sempre falando desde os conjuntos numéricos. E o conjunto numérico que a gente mais fala neste momento, acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, é o conjunto dos números naturais. Por que que a gente fala sempre conjunto dos números naturais? São todos aqueles números que fazem parte do nosso dia a dia. O 0, 1, 2, 3 e assim por diante, pessoal. Depois ele apresenta o conjunto dos números naturais não nulos. Pessoal, o conjunto dos números naturais. Boa tarde, Silvia. Que bom que a senhora está acompanhando. O conjunto dos números naturais não nulos, ele sempre é representado pela letra N e o número e pela sigla asterístico. Por que que ele é representado dessa forma? Pois dessa forma é possível, você já fala nulo. A partir deste momento já existe a exclusão do número zero. Todas as vezes que matematicamente falando apresentar um conjunto numérico e colocar o asterístico próximo, a gente já fala que está fazendo a exclusão do número zero. A mesma coisa vai acontecer quando a gente trabalhar com o conjunto dos números inteiros. Mas o que seria o conjunto dos números inteiros, pessoal? O conjunto dos números naturais compreende apenas os números naturais positivos. E a partir do momento que se inicia o trabalho com o conjunto dos números inteiros, a gente vai lembrar que existem os números negativos neste momento. Não é isso, professor Tauan? Justamente, professor Raul. Dando continuidade aqui à fala do professor Raul, ele já falou com vocês dos números naturais, que são todos os números compreendidos do zero ao infinito, mas sempre positivos, e também já falou um pouquinho sobre os números inteiros. Os números inteiros, ele compreende todos os números, do 0, 1, 2, 3, ao 0, menos 1, menos 2, menos 3. A mudança dos naturais para os inteiros é que ele começa a compreender os números negativos, né? Conforme segue aí na tela que está sendo exibida, tá bom? E aí a gente tem algumas particularidades na representação.
Quando consta um asterisco acompanhando a letra que representa o conjunto, quer dizer que o zero não está contido. Quando a letra está acompanhada do mais, como é esse caso aqui, significa que os números são apenas positivos, o zero e os positivos. Quando consta acompanhado do menos, significa que é apenas o zero e os negativos. E aí, dentro desses conjuntos, nós temos outros que surgem. Nós temos o conjunto dos números racionais. O que é um número racional? Bom, galera, é uma coisa que vocês já viram anteriormente. O número racional é todo número que ele pode ser representado em forma de fração. Em forma de fração é toda fração, é todo número decimal. Por exemplo, se eu tenho lá 3 sobre 2, é uma fração, não é? Se eu divido 3 por 2, eu tenho 1,5, que é um decimal. Então, todo número representado na forma de fração, ele é um número racional. E eu tenho também, quando eu faço essas divisões por decimais, eu começo a entrar também nas dízimas periódicas. Exemplo, 1 sobre 3, que vai dar 0,333333333, e vai ficar repetindo. Esses números que se repetem continuamente, eles são conhecidos como período, né? E aí, por isso que surge o nome dízima periódica, tá bom? Também dentro dos números aí, nós temos os números irracionais. Os números irracionais também são representados em forma decimal, né? Qual a diferença? A diferença é que os números irracionais, eles não têm uma lógica, eles não têm uma sequência, eles não têm um período. Se eu for fazer a minha divisão, ele nunca vai ficar repetindo 0,333. Exemplo, raiz quadrada de 2, ela é 1,41, 42, 14, 17. Ele vai seguindo infinitamente, porém ele não tem um período de repetição, né? Então essa é a diferença principal dos racionais e dos irracionais. E aí, dentro dos racionais e dos irracionais, dos naturais e dos inteiros, somando todos esses números, nós temos um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. O que é os reais? Eu vou pegar todos os tipos de número e coloco dentro de um conjunto só, conforme a imagem. Olha só, o Rzinho aqui dos reais. Dentro do R, eu tenho aqui, ó, irracionais, racionais, naturais. Beleza? Então, todos os números estão dentro do conjunto dos reais. Beleza? Não sei se vocês lembram, lá quando eu e o professor Raul falamos que não existe raiz quadrada de número negativo. Vocês vão ver isso esse ano. Dentro de raiz quadrada dos números negativos, não existe no domínio dos reais, mas aí surge um outro domínio, que é o domínio dos imaginários, que é decisinho que vocês estão vendo aqui. Mas isso aí é assunto para outra aula, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Professor Raul, quer acrescentar algo? Não, só lembrando para eles que pelo diagrama eles vão observar que a existência dos números inteiros, primeiro tem que ter a existência dos números naturais, para a existência dos números racionais tem que ter os números inteiros e assim por diante. Um conjunto subsequente numérico, ele não vai existir sem ter o anterior. Então, pessoal, sempre se lembrem bem dessas definições, tá? Então, dando continuidade aqui, galera, o que é importante a gente ressaltar, né? Toda vez que a gente fala de números, a gente tende a retornar para a reta numérica. Por quê? Porque sempre tem um zero, um positivo e um negativo. E todos esses números, tirando os imaginários, eles têm um lugar nessa reta numérica. Exemplo, se eu tenho lá 3 sobre 2, né, a fração. Qual é o lugar dele na reta? É perto do 3? É depois do 3? É antes do 3? É lá na frente? É lá atrás? Então, o que a gente tem que aprender a identificar? O 3 sobre 2 é o mesmo que 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. Então, ele vai estar aqui, ó, entre o 1 e o 2, mais ou menos aqui no meio, onde está o cursor do mouse. Então, o que a gente tem que observar? Que sempre tem um posicionamento para todos os tipos de número,
na reta numérica, certo? Isso aí a gente vai estar vendo posteriormente. Avançando mais um pouquinho aqui, galerinha, nós vamos começar a trabalhar com a união, interseção, diferença e igualdade aqui, tá bom? Dos intervalos. O que é o intervalo? O intervalo, antes de mais nada, é um espaço que você está medindo, tá bom? Exemplo, eu desenho uma reta. Aí eu boto um pontinho no zero, marco no zero e marco no 5. Qual é o meu intervalo? Meu intervalo é de 0 a 5. Não é isso o intervalo? Então, a gente já sabe mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui nessa imagem que está sendo transmitida, tem um errinho aqui. Ó. Aqui está 3, era para ser 5, tá bom? Suponhamos que é o 5. Então, o meu intervalo em A, ele vai de menos 1 a 3, olha só. Aqui tem mais ou menos um zero, onde está o cursor do mouse, e ele sai do menos 1 e vai até o 5. Esse é o intervalo de A, beleza? E aqui em B, o meu intervalo vai do 2 ao 9. Ó, ele começa aqui no 2 e vai até o 9. Tranquilo? Então, a primeira operação que nós vamos ver é a união. A união nada mais é do que pegar o que tem em um, o que tem no outro e juntar para formar um conjunto só. É como se eu pegasse aqui, ó. Ele começa no menos 1 e vai até o 5. Esse começa no 2 e vai até o 9. Então, o meu conjunto é tudo. Então, ele vai do menos 1 ao 9. Ele vai englobar o que tem nos dois intervalos para formar um intervalo só, um intervalo de união. Tá bom? Professor Raul? Então, pessoal, complementando essa fala do professor Tauan na questão da união, a união de conjuntos, de intervalos, pessoal, a gente pode representar não somente também por números. Igualmente, quando a gente junta duas únicas turmas para formar uma, a gente faz a união entre essas turmas, como aconteceu na semana passada durante a nossa aula. A gente juntou as turmas do 8º ano e do 9º ano à tarde para ter uma aula. Então, dessa forma, aconteceu a união entre essas turmas. Outra coisa também que pode falar que eu posso existir a união, se eu pego as letras A, B e C, e depois eu tenho as letras C, D e F. Se eu quero fazer a união entre essas duas letras, esses dois conjuntos de letras distintas, eu vou chegar a qual conjunto? A, B, C, D e F. Eu juntei o que eu tinha antes com o que eu tinha posteriormente. Como o próprio nome fala, união e reunião. Nada mais é do que adicionar o que os grupos estão acontecendo. Galerinha, então, dando continuidade aqui à fala do professor, anteriormente nós vimos sobre união, não é? E agora nós vamos ver sobre intersecção. O que é intersecção? Intersecção, galera, que é o uzinho virado para baixo, nada mais é, aqui o uzinho, o símbolo, nada mais é do que o que existe em comum entre os dois. É o que tem em um e tem no outro também. Isso é intersecção. Então vamos lá, olha só. O primeiro conjunto que a gente está usando aqui era para ser o 5, vai continuar o mesmo, vai do menos 1 ao 5, beleza? E o segundo aqui, ela vai do 2 ao 9, já está marcado igual na outra. Se vocês observarem, o que tem em um que tem no outro? O 2, que é o menor aqui, ó, do intervalo B, ele vai do 2 ao 5, que é o que existe nos dois. Então, intersecção é o que existe em comum nos dois intervalos. Tá bom? O que aparece em um que aparece no outro é a intersecção. Professor? Também dando outro exemplo, a interseção nada mais é de algo que se encontram, que vão se interceder. Antes disso, respondendo a pergunta da Diana, Diana, eu não sei o que pode estar acontecendo, pode ser a questão da sua internet para não estar aparecendo na tela, tá? Mas pensando em interseção, pessoal, a interseção nada mais é se eu pegar duas salas de aulas distintas e fazer a seguinte afirmação. Dentre essas duas salas de aula, eu quero encontrar um aluno que tenha apenas a idade de 15 anos. Todos os alunos que têm a idade de 15 anos, tanto em uma sala quanto na outra sala, é um ponto de interseção.
é um ponto em comum que está existindo. E isso a gente observa aqui, como o professor Tawan colocou, no primeiro do menos 1 ao 5. Então, tem menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Depois do 2 ao 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quais são os pontos em comum que representam nessas duas retas? Do ponto 2 ao 5, porque o 2, 3, 4 e 5 estão presentes em todos esses duas retas numéricas, nesses dois intervalos. Bom, pessoal, dando continuação, depois da união, da intersecção, a gente tem a diferença. O que é a diferença? Diferença é aquela parte que só contém um conjunto. É como se fosse uma operação matemática. É a operação de menos. A menos B. Depois de eu tirar B do A, o que sobrar é a diferença. Olhem só aqui para o nosso diagramazinho. O A, aqui A menos B primeiro, olha só. O A ele vai de menos 1 a 5 e o B vai de 2 a 9. Depois de tirar tudo aqui, ó, observem aqui no A menos B, depois de pegar a diferença, o que vai me sobrar? Só o menos 1 e o 2. O que é importante ressaltar nessa questão? Você vai pegar o que não tem nos dois. Você vai pegar o que só tem apenas 1. Se for A menos B, você vai pegar o que tem apenas no A. Se for B menos A, como está aqui no exemplo de baixo, você vai pegar o que consta apenas no B. O intervalo que consta apenas no A é o intervalo de menos 1 até 2. E o intervalo que consta apenas no B é de 5 até 9. Por que essas bolinhas aqui estão sem pintar? Porque o 2 também existia no outro intervalo. E aí ele não está contido nessa diferença, tá bom? É só para delimitar onde acaba. É só para ter noção de onde acaba. Certo? Professor Raul, um pouquinho sobre diferença? Não, acho que é isso mesmo. É basicamente, quando se lida com diferença, é tratar a subtração existente entre os dois conjuntos. Nada mais do que, como é sempre falando, uma continha de menos. Isso, professor. Justamente. É uma continha de menos. Galerinha, dando prosseguimento aqui, eu estou deixando para vocês apenas 4 atividades, bem simples. Essa primeira atividade, vocês vão fazer essas retinhas, igual consta aí na matéria, tá bom? E a partir dessas retinhas, vocês vão estar traçando os nossos intervalos. Vai fazer A intersecção com B, né? Ó, a reta A vai de A, vai de 2 a 4, a reta B vai de 3 a 6. E você vai fazer A união com B, né? Vai juntar o A e o B para formar um conjunto. E depois você vai fazer o A menos B, que aqui é a diferença, certo? Passando aí, a gente tem as seguintes atividades que são perguntas apenas de marcar X, né? Os números apresentados a seguir pertencem ao conjunto Z. Vocês lembram, galerinha, lá o que é o conjunto Z, que eu falei lá no início da matéria? Aqui, eu vou voltar. O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Então, você vai vir aqui e, baseado no que está escrito, você vai responder. Qual desses aqui não pertence ao conjunto dos inteiros? O que aqui é dos racionais. Você vai ver qual desses aqui não pertence ao conjunto dos racionais, e o asteriscozinho quer dizer que é os racionais sem o zero, tá bom? E no quarto, você vai assinar lá a alternativa que não resulta em um número racional. Qual desses aqui não é um racional? 3 quintos, raiz quadrada de 16, a raiz cúbica de 9 e o dobro de menos 3. Qual desses? Aí vocês só vão marcar. Galerinha, da matéria explicada hoje, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Se não entendeu, vamos perguntar, eu explico novamente, tá bom? A gente está à disposição de vocês, eu e o professor Raul. Uma complementação também, que a gente está sempre à disposição para estar
tirando dúvidas, ajudando. O que a gente só pede muito é tentar ser no horário de aula, no horário vespertino, matutino, porque como a gente sempre está atendendo as turmas do matutino com o vespertino, são muitas turmas, pessoal, e para não estar gerando uma certa confusão, até no momento de arquivar, de fazer correção dessas atividades, tá ok? E no demais também a gente está gravando essa aula, ela vai estar disponível para vocês assistirem posteriormente, voltarem, olharem, se tiverem alguma dúvida. O que que você não entendeu para a gente poder se situar aqui, para poder retornar? Você pode ser um pouquinho mais precisa, até onde você não entendeu, para a gente poder retornar aqui. A primeira parte. Tá, peraí que eu vou retornar lá. A primeira parte é a parte dos conjuntos numéricos, é isso? Confirma para mim, por favor. Lá na parte do conjuntos naturais, inteiros, ou foram todos, para a gente ter uma noção? Então, deixa eu tentar explicar aqui novamente, só um minuto. Olha, quando eu falo dos conjuntos, cada tipo de número tem um conjunto. Exemplo, cada turma não tem um conjunto? Conjunto dos alunos do nono A, conjunto dos alunos do nono B, conjunto dos alunos do nono C. Cada grupo ele tem um conjunto específico. Com os números também não é diferente, tá bom? Então, olha só. O primeiro conjunto, que é o conjunto base de tudo, que a partir dele se origina todos os outros, é o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? São os números simples. Só o número. Número de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Esse é o conjunto dos números naturais, tá bom? Tranquilo até aí? Complementando assim, o conjunto dos números naturais são aqueles números que mais estão presentes ali no nosso dia a dia. Os números que a gente está sempre fazendo aquelas contagens simples, contagens básicas, por isso que eles surgem de uma certa forma natural até no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso primeiro conjunto, tá bom? O conjunto seguinte é o conjunto dos números inteiros. A diferença do conjunto dos números inteiros para o dos números naturais é apenas que no conjunto dos números inteiros, eles acrescentam os números negativos. Lá no 7º ano, vocês estudaram isso, dos números inteiros. Que o que você tem para a direita, você tem para a esquerda na reta numérica, não é? Se você tem o 1, você tem o -1. Se você tem o 2, você vai ter o -2. Se você tem o 3, você vai ter o -3. Então, os inteiros é como se fossem os naturais acrescentando os números negativos. Tá bom? Dando prosseguimento, outro conjunto. A gente tem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é definido pelo seguinte, ó, todos os números escritos como fração. Quer dizer que todos os números que você pode escrever como fração são números racionais. Todas as vezes que você for escrever um número como fração, ou ele vai estar fração, né, que é aquele 1, a barrinha 2, uma fração. Ou ele vai ser um decimal exato, ou seja, 3 sobre 2, que é 1,5, exato, acabou, não tem mais o que dividir. Ou ele vai ser uma dízima periódica, né? Tipo 1 sobre 3, que é 1 dividido por 3, vai dar 0,33333 e vai continuar repetindo. Então, toda vez que você fala dos números racionais, você tem que observar que eles podem ser escritos na forma de fração.
podendo ele ser a fração propriamente dita, podendo ser um decimal exato e podendo ser também uma dízima periódica, conforme aqui, ó. Dízimas Sim. periódicas, ó, os períodos de repetição. Não, Tá como bom? eles viram no, acredito, ano passado, no 8º ano, também, da formação das dízimas periódicas, que elas sempre se dão a partir de uma fração geratriz. Sempre o número ele vai ser dividido pelo 9. Sempre que houver essa divisão, o número vai resultar em uma dízima periódica. O seu período seguinte, ele sempre vai estar se repetindo. O conjunto seguinte, galera, é o conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? Os irracionais é quando eu pego um número decimal, vou pegar uma fração, né? Ou uma raiz quadrada e eu vou dividir. Ele não tem resultado exato, vai dar um número decimal, porém esse número decimal ele não tem essa repetição da dízima periódica e ele também não tem fim. Fica 5,7, 8, 9, 10, 5, 7. Ele é infinito. Porém, ele não se repete como a dízima. É um número decimal, com casas infinitas após a vírgula, porém sem repetição dos números, sem período. Beleza? Esses são os conjuntos básicos que nós estamos trabalhando para os números racionais e irracionais. São os que nós vamos começar a estar trabalhando aí neste ano, tá bom? Certinho? Respondida a sua dúvida? Deu uma esclarecida? Melhorou? Entendeu? Não entendeu? Complicou? Piorou? Ah, então tá bom. Galerinha, mais alguma dúvida? Gabriel, que entrou aí agora. E ainda tá deitado dormindo. Foi mal, professor, chegar atrasado. Foi mal mesmo, desculpa. Tava dormindo, né, velho? Depois nós vamos disponibilizar, Gabriel. Coloquei o telefone para despertar e acordei agora. Tranquilo. Depois eu vou disponibilizar o link, viu? Beleza, obrigado. Galerinha, mais alguma dúvida aqui? Eu tenho como explicar, porque se tiver como também. Tem. Vou fazer assim, ó. Vou ver com o pessoal se eles ainda têm dúvida. Quem não tem, eu vou dispensar. Aí você fica na sala que eu vou explicar para você. Beleza. Beleza? Beleza. Professor Raul, quer acrescentar algo? Não, somente agradecer os demais que ficaram, que participaram, e o Gabriel vai ficar aqui novamente para pegar a mesma explicação novamente agora. Galerinha, olha só. Eu vou estar disponibilizando no grupo de vocês o link do vídeo que a gente está gravando e vou disponibilizar a atividade, tá bom? Quem não tem mais nenhuma dúvida, já estão liberados, tá bom? Aproveitem a tarde. Peguem o caderno de vocês e façam a atividade. Não precisa copiar, só coloca lá, atividade do dia 2/2/2021. Coloca o número e responde. Tá bom? Não precisa copiar a atividade. Mas se você quiser copiar, fique à vontade. Se você quiser imprimir também, você pode imprimir e colar no caderno, sem problema nenhum. Tá bom? Para quem não tem mais dúvidas, se quiser sair da sala, fique à vontade, porque eu vou estar explicando mais uma vez para o Gabriel. Tá bom? Tchau, tchau para vocês que vão sair. Até a próxima aula. Você tá na escola, Calma? Não, eu tô em casa. Na escola não tem como ainda.
Galera, eu já enviei lá no grupo de vocês as atividades, tá bom? Assim que a gente conseguir upar o vídeo, eu vou disponibilizar o vídeo também, tá bom? Então, vamos lá. Gabriel, você pegou a parte dos conjuntos? Só peguei essa última agora. É a parte dos conjuntos. Desliga o microfone aí que tá dando um eco aqui para nós. Vou explicar aqui. Qualquer coisa você interrompe, manda no chat, tá bom? Então, fechou. Então, primeiro eu expliquei sobre os conjuntos. Quando eu falo dos conjuntos, aqui é para identificar qual faz parte de cada família, porque eu sei que quando eu termino os conjuntos numéricos, todos fazem parte do conjunto dos números reais. Ele é um todo, tá? Né? E um depende da existência do outro. Tranquilo? E aí, quando eu vou falar dos conjuntos aqui, eu tenho que entender aonde fica cada tipo de número na reta numérica. Quando eu falo da reta numérica, é aquela retinha que vocês aprenderam lá no 7º ano, que tem o 0 no meio, à direita todos os números positivos e à esquerda todos os números negativos, beleza? Então vamos lá. Tudo que é positivo está à direita do 0, tudo que é negativo está à esquerda do 0. Quando eu falo aqui dos números racionais, eu entendo que é todo número que está em forma de fração, que eu posso estar transformando. Se eu colocar uma fração para você, por exemplo, 1/2, 1/2, você sabe me falar onde está? Se ele está perto do 1, se ele está perto do 2? A maior parte das pessoas não. Então, o que é o ideal? O ideal é você tentar transformar esse número fracionário para um número decimal, que é mais fácil de você saber aonde ele está na reta. O 1/2 é o mesmo que 1 dividido por 2, que é igual a exatamente 0,5. Então, ele vai estar bem aqui, ó, onde está o cursor do mouse. Exatamente no meio, entre o 0 e o 1. Se ele fosse menos 1/2, ele estaria do outro lado. Então, o que eu quero trazer? Que todo número aí, tanto fracionário, quanto decimal, tanto racional, quanto irracional, ele tem a sua posição na reta numérica. Basta efetuar a operação matemática e você descobre o lugar exato aonde ele está. Tá bom? Até aí de boa, Gabriel? Só complementando uma coisa, Tauan, ele pode observar aí na reta numérica que tem um Rzinho lá no final. Antes, no 7º ano, vocês conheciam isso como reta numérica. Agora vocês conhecem como reta real. Por que reta real? Porque ele vai englobar todos os números existentes. Então, muitos casos, muitas atividades vai aparecer até prova sempre da ADA, já peguei caso, que aparece, observem a reta real. Muitos alunos ficam com dúvida porque está escrito apenas reta real, mas é porque é a reta que está englobando tudo isso. Então, vamos lá, galera. Passando aqui, a gente tem os intervalos. O intervalo consiste em você pegar um determinado espaço, né? Exemplo, eu tenho lá nos reais, eu tenho um intervalo de 1 a 5. Então, meu menos 1 a 5, que é o caso aqui. Então, o meu intervalo começa no menos 1 e termina no 5, é o meu intervalo A, beleza? O meu intervalo B também, ele é 2 e 9. Ele começa no 2 e termina no 9. Então, o intervalo é esse espaço em que os números estão contidos, tá bom? Então, o que eu tenho que observar aqui? É a primeira operação. A primeira operação com intervalos é a união ou a reunião. O que é isso? É eu pegar um intervalo e juntar com outro. Eu pego o intervalo aqui que vai de menos 1 a 5 e junto com o intervalo que vai de 2 a 9. Então, o meu intervalo acaba ficando de menos 1 a 9. É a soma dos dois. O que abrange os dois é a minha união. É como da outra vez que o professor Raul falou anteriormente. Na outra aula, para fazer a aula introdutória, eu fiz uma união. Eu uni os alunos do 8º ano A e os alunos do 9º ano A. Beleza? É uma união. A intersecção. A intersecção, ela pega os mesmos intervalos, ó, de menos 1 a 5 e de 2 a 9. Mas a intersecção, ela tende a ser o que existe em comum dentro dos dois intervalos. Por exemplo, eu peguei o 9º A e o 8º A e fiz uma sala para dar aula. E o que eles têm em comum? Vamos pôr que aí tem o Gabriel, do 9º A,
e tinha um Gabriel também no 8º A. Então, a intersecção é o que tem em comum. O que tem em comum as duas salas? O que tem em comum as duas salas é um aluno com o nome de Gabriel. O que existe em comum é a intersecção. Toda vez que eu falo de intersecção, eu estou falando do U de cabeça para baixo. E quando eu falo de união, eu falo do U de cabeça para cima. Tá bom? Tranquilo, Gabriel, até aí? Gabriel? Então, vamos prosseguir. Tirando essa operação, a gente tem a terceira e última operação, que é a diferença. O que é a diferença? Diferença é aquela partezinha que sobra. Sobra, sim. É aquela partezinha que existe apenas em um e não existe no outro. A diferença aqui, ó, entre A e B, que A menos B, o que você vai observar? É o que existe apenas em A, que não existe em B. O que existe apenas em A, que não existe em B? Menos o intervalo de -1 a 2. E a diferença de B em A é o que existe em B, que não existe em A, que é o intervalo entre 5 e 9. Beleza? Então, a diferença é só isso. Observem que tem duas bolinhas abertas aí. O que essas bolinhas abertas querem dizer? Querem dizer que não existe... querem dizer que o 2 e o 5 existem nos dois intervalos. Por isso que ele não pode ter colocado como diferença, porque nos dois tem ele. Tá bom? Então, são essas três operações básicas. Tranquilo, Gabriel? A primeira atividade é sobre essa questão aí, ó, de intersecção, união e diferença. E as seguintes, elas é só sobre os conjuntos que estão citados lá em cima, tá bom? Uhum. Aí eu vou estar disponibilizando o vídeo, aí você dá uma olhadinha mais vezes, tá bom? Aí pode entregar amanhã? Não precisa entregar ainda. Você vai fazer a atividade e vai deixar salvo. Na próxima semana eu vou fazer a correção. Beleza. Beleza? Beleza. Valeu pela atenção aí. Desculpa o Falou, meu atraso. brother. Precisando, tamo aí. Desculpa o atraso. Valeu. Mano, E aí, meu brother? o povo também não ajuda nós, né? Deixa eu parar de gravar aqui, calma aí.